Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde cada coração que vai participar conosco deste breve estudo. Estamos iniciando hoje o tema Desbravadores Inconformados, a série de 2020. Se nós não formos conformados, parados, com o estado que está o homem desde a queda, nós seremos transformados. Conseguiremos um desempenho extraordinário. Conseguiremos desbravar todos os limites que o inimigo colocou o ser humano desde a queda. Há uma vitória para aparecer no visível que já nos pertence. Desbravar, romper e também ser exemplo para outros e ajudar outras pessoas. Desbravar na imagem e semelhança, para também conseguir aqui fora desbravar em desempenho e domínio. Portanto, nós vamos falar sobre pessoas que estão agradecidas ao que Deus já fez. Aquele que começou em nós uma boa obra, o Senhor. Não chegamos aqui por nossos próprios pés. A graça nos trouxe até aqui através da nossa entrega e agora quer prosseguir a níveis que Ele quer trabalhar em nós para encontrar liberdade também através de nós. O que vemos aqui então, esta série fala, em Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, Jesus, quando veio a este mundo, em João 3,6, diz que ele era o unigênito, único de uma raça celestial, filho legítimo do Pai. No entanto, quando ele morreu, ele disse: vai e diga para o meu pai e seu pai. E ele passou a ser o primogênito. Após a ressurreição, ele passou a ser o primeiro e o principal de uma série de outros filhos que viriam ao receber o Senhor Jesus Cristo. Em João 1,12, diz que todos quantos receberam o Senhor Jesus Cristo, eles lhe deu o poder para serem feitos então filhos de Deus. O ser humano desde a queda se tornou criatura, mas quando recebe o Senhor Jesus Cristo no coração, ele passa a ser filho e herdeiro. Maravilha, né, amados? É muito importante que, além de crer em Jesus Cristo, você venha ouvir o Evangelho, se arrepender e convidá-lo para morar em seu coração. É assim que o processo começa. Porque se alguém não é nascido de Deus, ele não pode ver o reino dos céus. Pois só a presença do Espírito Santo é que vai abrir os nossos olhos, ouvidos e nos dar um novo coração, para começarmos neste avanço, nesse progresso, adentrando cada vez mais em resgatar imagem, semelhança e domínio. Você viu aqui no texto que nós lemos que Deus predestinou que todos aqueles que forem realmente de Cristo, se entregarem a Cristo, eles serão cada vez mais transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quando vemos o Senhor Jesus Cristo no Evangelho, cheio de sabedoria, poder e amor, vemos Jesus Cristo na plenitude, a revelação completa do Pai. Vemos em Jesus Cristo o homem perfeito. E vemos agora o desejo de Deus compartilhar conosco essas características perdidas em Adão, pela sua desobediência e separação de Deus. Vemos que este resgate é possível, porque ele é oferecido a todos. A Bíblia diz, em Tito capítulo 2, versículo 11 em diante, que essa graça ela é oferecida a todos, e ela realmente é um presente que nos ensina a renunciar às paixões e sermos cada vez mais um povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Se a graça salvasse automaticamente a todos, sem a resposta do homem, o que nós veríamos é o que, amados? Que todos seriam salvos, porque ali diz em Tito 2,11 que a graça foi oferecida a todos. A graça oferecida deve ser percebida, recebida e também manifesta. Aprender a cooperar com a graça é o que diz a Bíblia. Pela graça sois salvos através ou mediante a fé. Essa fé que nós recebemos pela sua presença.
Em 2 Coríntios 4,13 diz que temos esse espírito de fé, por isso falamos com fé. Queridos e amados irmãos, a presença do Senhor está mudando nossa linguagem, a nossa mentalidade, né? Isso então muda a semeadura, que vai mudar também o cenário. Isso é um processo que requer fé perseverante. Em Hebreus 6,12 diz que pela fé e pela perseverança Abraão alcançou as promessas. Então, nós vemos aqui que os desbravadores inconformados são aqueles que descobrem pelas Escrituras que o tempo do cativeiro acabou, que há uma nova vida transbordante, gratuita, oferecida a nós. E agora que percebemos isto, vamos receber isto e manifestar isso cada vez mais de forma transbordante. Hoje queria falar em especial sobre a importância de resgatar o amor. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nosso espírito e nosso coração. Mas como podemos derramar isso para a nossa alma e fluir através do nosso olhar, palavra, relacionamentos, impactando as pessoas com um bom testemunho e com uma unção cheia de amor? Como podemos ser desbravadores inconformados? Quantos cristãos secos, sem amor, sem carinho, sem doçura, ásperos, rabugentos, ranzinzas? Eles não são desbravadores inconformados. Em João 13,35 diz que nisto o mundo verá que vocês são realmente os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos falar sobre a importância deste amor que foi derramado em nosso espírito, que não é um amor carnal, sensual, é o amor de Deus, o amor ágape, é o amor espiritual. Aqui em Colossenses 3,14 diz: e sobre tudo isso revestivos de caridade, ou de amor, que é o vínculo com a perfeição. Amados e queridos irmãos, se revestir de entranhas de misericórdia, existem níveis de expressão deste amor que tem a ver com percepção deste amor. Em 2 Coríntios 3,18 diz: conforme eu contemplo a Deus, que é amor, mas eu reflito o amor de Deus. Olha só que tremendo. A palavra de Deus mostra claramente em 1 João 4,18 que o amor de Deus, sendo percebido, afasta todo medo. Já no versículo 19, 1 João 4,19 diz que nós agora conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. A percepção deste amor faz com que nós sejamos destravados e começamos a desbravar, deslanchar e crescer em amor. Isto é plenamente possível, ser frutífero na esfera do amor. Isso tem a ver primeiramente com a renovação da mente. É isso que você está fazendo diariamente. Está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que você entrega a sua mente e Deus vai renovando a sua mente e te esclarecendo a sua nova natureza, a sua nova condição, a sua nova posição. O Espírito Santo que veio habitar em nós, diz em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, que ele vai sendo como o intérprete daquilo que recebemos pela sua presença. E agora, desbravadores inconformados são aqueles que percebem que podem se apropriar também no desempenho aquilo que está depositado no nosso espírito, no nosso homem interior. A Bíblia diz no Salmo 107:43 que aqueles que forem sábios meditarão demoradamente no grande amor de Deus. Eu quero falar da diferença entre o amor de Deus e o amor humano, que é bem imperfeito. Muitas vezes, quando nós lemos sobre o amor, pensamos nele como um sentimento ou um sentimentaloide, de ser simpático, de gostar das pessoas, de tratá-las bem, de ser carinhoso com elas. Tudo isso é uma expressão do amor humano. Mas nós estamos falando aqui de se parecer com Cristo, que vai muito, muito, muito além de qualquer amor humano. Nós sabemos que o amor humano ele é limitado, imperfeito, e muitas vezes ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele dá com a intenção de receber, O amor de Deus é um amor gratuito. Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Vamos ver então que o amor de mãe é comparado com o amor de uma mãe. O amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe, que cuida do seu bebê, troca a fralda e ela não recebe nada em troca. Ele só chora e deixa ela acordada e suga o seu leite. Então o que é? Um investimento sem nenhum retorno inicial. Quando você vai lidar com uma pessoa que ela está afundada nas trevas,
Você não pode esperar que ela mude de repente e vire um anjo. Deus não nos dá anjos para discipular. Deus nos dá pessoas. Como todos pecaram e carecem da glória de Deus, o ser humano vem, é como um peixe, ele não vem limpo para você, ele vem como está, né? Então o ser humano ele vem cheio de problemas, traumas, complexos, pecados, e saber que, como diz em Provérbios 11:30, que aquele que ganha almas, sábio é. Quando nós compreendemos que a sabedoria de que pela paciência se persuade os príncipes, que muitas vezes pessoas vão demorar décadas para se converter, não devemos desistir e não devemos ser ferro e fogo. Ao mesmo tempo, não devemos alisar o pecado de ninguém e nem ser daqueles que ficam pregando promessas para desconcertados. Aqui está a moderação e que vamos falar hoje. Quando falamos do amor de Deus, vamos falar que Deus é espírito, portanto o amor de Deus é em espírito e em verdade, não é apenas sentimento. Quando falamos de amor, as pessoas pensam na expressão de um sentimento. A maior expressão do amor de Deus foi conseguir nos perdoar, morrendo na cruz do Calvário. Foi um ato de renúncia, de sofrimento voluntário, foi um ato de doação. Deus amou o mundo que deu o seu Filho Jesus Cristo, é uma atitude. Então, quando falamos que o amor de Deus é uma atitude e é realmente doação, e quando falamos que o amor de Deus é comprometimento voluntário, sem esperar nada em troca, quando falamos que o amor de Deus ele é puro e ele é perseverante, estamos falando de algo muito profundo que só os desbravadores inconformados irão tomar posse. O amor de Deus, então, ele é uma decisão. Deus não sentiu se o homem merecia ou não. Ele não agiu baseado no desempenho da pessoa. Ele não agiu baseado se a pessoa merecia ou não merecia, se ele concordava com as atitudes das pessoas ou se elas eram agradáveis. Não. Ele amou voluntariamente. Vamos falar sobre isso? Amor tem a ver com voluntariedade, não tem nada a ver com ser simpático com a pessoa, não tem nada a ver com concordar com os defeitos dela, não tem nada a ver com intimidade. Tem a ver com livrar a sua alma do inferno. Isto é o amor de Deus. O amor de Deus primariamente, diz 1 Pedro 3,18, que Jesus morreu para nos levar de volta a um relacionamento com o Pai, como Adão e Eva tinham na viração do dia. Portanto, amar uma pessoa não é ficar de beijinhos e abraços. Não é só isso. Não é só você elogiar ou ser carinhoso ou buscar, como Deus disse, você ama aqueles que te amam, que lucro tem? Até os ímpios amam aqueles que os amam. Amai aqueles que vos aborrecem. Orai por aqueles que vos perseguem. Jejuai e falai bem daqueles que vos maltratam e vos maldizem. Agora vemos que o amor não tem a ver com tomar um cafezinho e ter intimidade com pessoas que não gostamos. Amar não é gostar. Amar não é ver como agradável o desempenho errado das pessoas. Amar não é ficar elogiando os erros das pessoas. Amar não é ficar andando com uma pessoa que está no pecado e ouvindo o tempo todo o que ela tem a dizer. Amar tem a ver com fazer tudo o que você pode para tirá-la do inferno. Por mais que você não goste do desempenho dela, isso não depende. Por mais que você não concorde com os erros dela, isto não depende. Porque Deus te amou, não olhou para os seus pecados nem para os seus defeitos. Ele te amou e te salvou gratuitamente. Assim como Deus nos perdoou, Ele nos chama a perdoar os outros. Portanto, o amor não é um sentimento. Você não vai ser um desbravador inconformado. Você não vai avançar em amor se pensar que amor é ficar sentindo coisas por pessoas. Não. O amor não tem a ver com sentir. Isso faz parte, mas é secundário. Quando falamos do amor de Deus, que é um amor espiritual, significa, através do seu bom testemunho, através da sua oração, jejum, e através do seu perdão, que também é uma decisão. Você não perdoa porque a pessoa merece, porque a pessoa é legal, porque a pessoa se arrependeu, porque a pessoa te é agradável. Não, você perdoa ela porque Deus quer salvá-la. Porque se você não perdoa, tanto ela como você estão retidos na mão do diabo. Portanto, é uma batalha espiritual que usamos armas espirituais. O perdão é uma decisão, que você não quer a alma daquela pessoa no inferno. Quando você decide perdoar, Deus vai tratar com os sentimentos. Isso pode demorar anos. Não importa. No momento que você reconhece isto, Deus se torna o teu advogado e responsável.
quando você entrega aquele sentimento mofado, embolorado, quando você entrega aquele sentimento horrível que você tem, estragado para uma pessoa, chama isso de pecado, diz eu decido perdoar, Deus se torna responsável. Você entregou, Deus se torna responsável em tratar aquele sentimento dia após dia. Você vai entregando e confiando, e Deus vai limpando, e Deus vai limpando, e Deus vai mudando os teus sentimentos em relação àquela pessoa. Agora, o perdão não depende desse sentimento bonito. O perdão não decide dessa pessoa ser agradável ou se mostrar arrependida. O perdão é uma questão de teu relacionamento com Deus. A Bíblia conta de um homem que devia uma quantia incalculável. Estava preso e o homem decidiu libertá-lo, porque ele não tinha como pagar. E quando ele saiu, ele começou a sufocar o seu irmão, o seu próximo, exigindo que ele pagasse uma quantia muito inferior. E vendo aquele rei, que aquele homem não perdoou, disse: você foi perdoado para perdoar e não perdoou, vai voltar para os atormentadores. Há muita gente sendo atormentado no sistema nervoso e com doenças por mágoa, que é a raiz de amargura, que logo vira realmente habitação de demônios. Nós não temos o direito de ficarmos amargurados e magoados. Nós temos o direito de perdoar e desabafar diante de Deus. Se for preciso conversar com essa pessoa, Deus preparar um momento, sim, conversar com ela, para não carregar pecado por causa do seu irmão. Mas em muitos casos o bom mesmo é se calar e sofrer, porque tem galardão para esse sofrimento. Quando você passa por injustiça e sofrimento dentro da vontade de Deus, há um galardão e Deus realmente é glorificado. Porque às vezes a pessoa, depois de ver o teu perdão, ela pode se arrepender. Claro que através do amor e do perdão, alguns não irão se converter. Não é porque você perdoa e ama que essa pessoa não vai pagar pelos seus pecados. Se ela não se arrepender, ela vai pagar. Mas você está fazendo o que você pode. Quando você ama e perdoa, você está cooperando para que ela seja salva. Não quer dizer que ela vai ser salva, mas há uma possibilidade. Se você não amar e não perdoar, ela não será salva. Ninguém será salvo sem a operação da graça através da igreja. Efésios 3:10. Portanto, se eu amar pessoas, algumas serão salvas. Se eu não amar, nenhuma será. Porque somente transmitindo graça é que essa pessoa sairá das trevas que ela está. À medida que eu jogo luz, que é amor. Em 1 João compara a luz com os que amam e trevas com aqueles que odeiam, que estão em trevas. Portanto, vemos que somos luz do mundo, somos chamados a dar o amor e o perdão de Deus incondicionalmente. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar te oprimindo, sendo injusta, vai ficar pisando em você, vai ficar massacrando você. Há um limite onde Deus afasta a pessoa de você. O que eu quero dizer é que nós buscamos em Deus força, porque o diabo vem com força. Precisamos estar com o amor em alta, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem usando os filhos do diabo, os filhos dele, para ofender, para ser injusto, para caluniar, para perseguir, para roubar. E nós precisamos estar bem preparados, não é? Para amar e perdoar essas pessoas. Em 2 Coríntios 2:10 diz que aqueles que não perdoam dão vantagem para o diabo na sua vida. Portanto, precisamos estar com o amor de Deus em alta e com o perdão de Deus em alta para não sermos contaminados pela amargura, pela vingança, pelo ódio e o diabo entrar e colocar ali as suas insígnias e começar a ter espaço através dessa brecha. Portanto, grande sabedoria, grande força está na mansidão, no perdão, na misericórdia. Isto agrada a Deus. Deus quer misericórdia, Deus se agrada da misericórdia. A justiça pertence a Deus. É claro que toda injustiça será punida por Deus. O que o homem semear, se ele não se arrepende, ele vai colher. Mas quanto a nós, o Senhor nos chama para se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio ainda como juiz, ele vai vir. Por enquanto, era da graça. Então o Senhor nos chama para sermos canais de graça. Esse é o evangelho da graça. Não é o evangelho do pecado, mas é o evangelho do poder para sair do pecado, ou se quiserem sair do pecado. Não devemos forçar o mundo a pensar como a igreja, nem processá-los, nem persegui-los. Não. Nós estamos aqui para semear e evangelizar, mas aqueles que não ouvirem, vamos suportar, amar e perdoar. Vemos a igreja primitiva, que eles morriam abençoando e perdoando seus algozes. Jesus Cristo morreu na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Portanto, um amor que tudo suporta, tudo perdoa.
e que crê no melhor da pessoa. A pessoa está ali tendo um péssimo testemunho, está ali se entregando ao pecado e você orando por ela, intercedendo por ela. Você não desiste dela. Você se põe em defesa espiritual diante de Deus, orando, jejuando, intercedendo, dia após dia perdoando e tentando de tudo pela graça para ajudar essa pessoa, procurando por todos os meios ser um canal nutritivo, abençoador, perdoador. Então isto é agradável a Deus. Somente os desbravadores inconformados terão esse galardão de não apenas serem salvos, mas de sofrerem pelo Evangelho. Desbravadores inconformados não apenas são salvos, mas são canal de bênção e de salvação. Por quê? Porque Deus, através dessas pessoas, pode alcançar outras pessoas. Pessoas que não sabem amar e perdoar, elas dão péssimo testemunho, de maneira que elas não conseguem lidar com pessoas difíceis. Quando você quer ganhar pessoas difíceis, você precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, de desbravadores inconformados. São pessoas da mais alta confiança de Deus. Veja, Nínive, eles eram tão cruéis e assassinos que eles faziam muros com as cabeças das caveiras dos povos que eles matavam. Eles eram cruéis, assassinos, sanguinários, sem misericórdia. E Deus envia Jonas para evangelizar Nínive, e eles se arrependeram e se converteram. O que vemos é que pessoas são talhadas, preparadas por Deus para alcançar pessoas. Existem pessoas tão malignas, tão diabólicas, tão perversas, que não serão ganhas por cristãos que só têm conhecimento teológico, por cristãos violentos, vingativos, fofoqueiros, por crentes que tudo já quer ferro e fogo. Não, esse tipo de crente é imprestável para essa boa obra. Se nós não desbravarmos, se não formos inconformados em alcançar a liberação deste amor que tudo perdoa, muitas pessoas não serão salvas porque Deus não terá essas pessoas prontas. Ao invés de nós nos aprontarmos para amar e perdoar as pessoas perversas, muitas vezes nós cobramos comportamento e queremos vê-las prontas, julgando, criticando, escarnecendo e zombando das trevas, ao invés de iluminá-las. Muitas vezes, ao invés de perdoar os filhos do diabo, que é a única maneira de ele ser salvo e nós também, nós ficamos com raiva dos filhos do diabo, querendo que eles morram e vão para o inferno. Então, isto é um contrassenso. Vamos lá? O que vemos é que para alcançar pessoas muito difíceis, é preciso de pessoas muito preparadas. O que vemos é que essas pessoas são raras, são adoradores em espírito e em verdade, que estão de prontidão para servir ao Senhor, que são preparados para toda boa obra, que estão aptas a revelar o amor de Deus. Aonde muitos cristãos carnais iam se zangar, brigar, carnais, né? Iriam brigar, se zangar, se irritar, né? Julgar, se ofender. Essas pessoas, elas conseguem amar e perdoar. Tudo é possível que crê. Desbravadores inconformados vão além, porque elas estão preparadas para ajudar as pessoas piores do planeta a serem salvas. Há poucos que Deus pode realmente contar. Muitos querem contar com Deus. Ah, Deus me cura, me prospera. Muitos querem Deus como Salvador, mas poucos querem Ele como Senhor, a ponto de o servirem, a ponto de entregarem os seus corações e serem transformados, desbravarem, né, serem conformados, romperem nessa frutificação do amor e do perdão. E quando vemos que na ceia nós comemos o pão, significando eu quero me alimentar da sua presença, o seu amor, para expressar o seu amor após essa ceia mais do que antes, assim como o Senhor me amou. E quando tomamos o suco, dizemos, eu fui perdoado, para perdoar, para expressar a tua misericórdia. É um ato de fé profético. Quando vemos, meus amados irmãos, que há a possibilidade, ninguém ama tanto que não possa amar mais. Em Apocalipse 22:11 diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Existem níveis, existe uma atmosfera rarefeita, amados, que poucos chegam lá, poucos chegam a essa imagem e semelhança tão profunda. Poucos são tão inconformados. Muitos dizem, eu sou amoroso, eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Eles param no meio do caminho, eles se gloriam, eles se elogiam, quando na verdade não estão ainda parecidos com Cristo. Estão muito longe, eu estou muito longe, você também, né? Paulo escreveu metade do Novo Testamento, em Filipenses capítulo 3, e diz, eu não cheguei lá ainda.
Quando vemos pessoas que são inconformadas, você vai entender assim: para que uma árvore suba muito alto, é preciso que as raízes dela desçam muito baixo. Quanto mais as suas raízes descerem bem profundo, ali vai passar os ribeiros de água, ali vão pegar os nutrientes, né, que estão no solo. Isto é a força para a árvore crescer e frutificar. As raízes. Assim como um prédio, se ele for muito alto, quanto mais alto for um prédio, mais a fundação tem que ser boa. Porque isso é que vai sustentar todo o prédio. Se a fundação não for boa, o prédio vai cair, não é verdade? Então por que que poucos se parecem tanto com Jesus? Porque Deus precisa fazer obras profundas. Quanto mais fundo Deus cavar em nosso coração, mais nós crescemos espiritualmente. Quanto mais Deus trabalhar em nós, mais o fruto vai aparecer aqui fora, o amor e o perdão de Deus. Pessoas que não foram trabalhadas por Deus, elas são abençoadas, mas não são parecidas com o Senhor. Muitas pessoas vão ao culto apenas para buscar interesses carnais, e diz em Filipenses 3,19, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse tipo de pessoa que só vai na igreja, mas não entrega o seu coração, Provérbios 23:26 diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Culto verdadeiro é aquele que nós entregamos o nosso coração. Somos então desbravadores inconformados. Somos aqueles que querem romper um pouquinho mais, querem sair do culto um pouco mais diferente, mais parecido com o Senhor. Se nós tivermos um gemido direcionado, continuado, disciplinado, fomos desbravadores inconformados, enquanto muitos estão com o coração estacionado, antigo, mundano, carnal, só pedindo bênção e completamente desconcertados, só pedindo bênção, mas eles não avançaram, não progrediram no fruto. Deus não pôde trabalhar em seus corações, porque as suas orações são apenas seculares, né? Mas aqueles desbravadores inconformados, Deus está fazendo obras profundas, porque Ele vai entregando o coração, e Deus vai trabalhando. Ele vai entregando o coração, e Deus vai trabalhando, de forma que ele vai sendo transformado. E isto faz com que ele consiga liberar o Espírito, e as pessoas verem Jesus nele, que não veem nas pessoas carnais. As pessoas carnais receberam o Espírito, mas não houve um trabalhar na alma, para que flua do espírito para a alma, através do nosso olhar, através da nossa imposição de mãos, através da nossa voz. Esse trabalhar profundo, essa entrega, aonde Deus trabalha em nossa alma, ele é muito raro, porque hoje as pregações não tratam disso. O diabo sabe que isso é perigoso. Um cristão que se parece com Jesus fala mais no seu semblante do que 1000 mensagens de um homem carnal, não é? Então muitos falam, mas poucos expressam. A árvore do conhecimento é entender e explicar, mas a árvore da vida é se alimentar e se parecer, expressar. É o fruto que mostra que a árvore está viva. Quero que você ouça novamente essa mensagem, passe para mais alguém. Daqui a alguns momentos estará pronta também no YouTube e no WhatsApp. Quero agradecer a você que teve paciência de participar de mais essa série que estamos iniciando hoje. É uma alegria repartir o pão celestial, o maná de Deus com você. É muito bom crescermos juntos dia a dia, na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero agradecer a Deus e a você que tem participado comigo, me ajudando com as suas orações, intercessões, cooperando conosco. É por causa de você que nós temos esses áudios diários. E Jesus fica feliz com isto, porque não adiantaria eu passar esses estudos se você não ouvisse e não praticasse. Seria tudo em vão. É como colocar um prato na mesa. Se a pessoa não se alimentar, não vira energia, proteína dentro do corpo, não é? Eu quero orar junto com você e profetizar o Shalom de Deus, que é a plenitude, a provisão completa. O Shalom de Deus, que é proteção, que é nutrição, que é paz, que é tudo de Deus na sua vida. Pai, que o Shalom de Deus venha sobre essa pessoa que ouviu esse estudo, que vai compartilhar. Que a tua graça possa inundar todas as áreas da vida, fechando as brechas com teu sangue, levando-nos ao arrependimento, a sermos desbravadores inconformados, a sermos realmente pessoas que crescem dia a dia, pessoas que se entregam, que nós não sejamos como aqueles que dizem em Provérbios 29, versículos 5 e 9, que a oração do ímpio é abominável,
porque só pede coisas aqui fora, mas não pede o reino de Deus e a sua justiça. É Provérbios capítulo 28, versículo 5 e também o versículo 9. Provérbios 28. Senhor, que nós não tenhamos uma oração abominável, mas que nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E que o Senhor consiga dia a dia ter cada vez mais o nosso coração e possa mudar os nossos afetos, pensamentos, relacionamentos e possa impactar vidas ao eles olharem para nós e verem o Senhor Jesus, que é amor, que é perdão. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus.